simplesmente ficamos perdidos no meio do deserto no Ceará. Mas antes de te explicar como isso aconteceu, eu vou te mostrar como a gente veio parar aqui. O que era uma ida a Camusim para fazer uma gravação virou uma aventura, sem Uber, com chuva, dunas no meio do nada e um paraíso que poucos conhecem. Oi, eu sou o César e eu fui de Sobral para Camusim junto com a Emily. A gente foi contratado pela Maramar Village, que é uma empresa de loteamento em Camusim, e a gente foi para mostrar o estilo de vida de pessoas que moram perto da praia, todo esse lifestyle de Camusim. Eu estou tirando a minha carteira de motorista e não tinha ônibus para o dia e horário que a gente precisava. Então a gente deu um jeito e fomos de Topic, a gente nunca tinha feito isso, inclusive. O que não esperávamos eram os perrengues de Sobral para Camusim, mas o que importa é que a gente chegou lá. Chegando na cidade, vale lembrar que não tem Uber, a gente descobriu quando chegou, mas a gente encontrou um aplicativo chamado Bora Aí, então fica a dica para você se locomover pela cidade. E a nossa primeira parada foi tomar um café na cafeteria Milano, inclusive fica a dica, tudo muito gostoso e eu fiquei surpreso pelo preço. Na verdade, tudo na cidade é muito barato. Logo depois do café da manhã encontramos o Álvaro, ele é corretor da Maramar. Fomos até o loteamento e gravamos com drone algumas imagens do loteamento. Fizemos alguns vídeos, algumas fotos com o próprio Álvaro no local. E o loteamento é à beira da praia do Olho d'Água, do lado da famosa pousada Vila Del Mar. Mas convenhamos, aquela não era a nossa missão principal, a gente não foi para gravar loteamento. Queríamos mesmo gravar Camusim de verdade, mostrar a cidade e o estilo de vida, o que a gente chama de lifestyle. E foi aí que a gente foi fazer os passeios, andamos de balsa pela primeira vez e fomos conhecer a verdadeira Camusim, um local cheio de beleza natural. Eu fiquei surpreso, até então só conhecia a vila, a cidade e Camusim, não conhecia esses locais. Atravessando a balsa, fomos parar na Ilha do Amor. Paisagens lindas, uma trilha muito massa com uma história interessante de como surgiu o nome da ilha. E foi tudo contado pelo guia, vale muito a pena. Quem sabe isso é história para outro vídeo. Após a gente apreciar a bela paisagem, a gente voltou para a trilha, que passa no meio de uma floresta. Quando achávamos que estava perfeito, o sol deu lugar à chuva, mas nem isso nos parou. Passamos por fazendas históricas, por locais lindos, belezas naturais e ainda encontramos ninhos de tartaruga. Achei muito massa, é inacreditável. Depois de 1 hora de carro, chegamos nas dunas. Camusim tem seu próprio mini Lençóis Maranhenses. É bonito, tem uns escorregadores muito massa no meio das dunas, umas barracas convidativas, um visual que realmente é pra relaxar, é pra descansar a alma. E foi aqui que a gente decidiu subir o drone pra gravarmos a vista da região. O negócio é a chuva, né? Tá complicado essa chuva aqui. E claro, sério, de verdade, sensacional. A vista é muito massa, tudo bonito, passa uma vibe de muita tranquilidade. Ótimo local pra você relaxar, ficar de boa, comer comida boa e descansar. Após as imagens de drone, gravamos algumas imagens das pessoas comendo, das pessoas fazendo esporte, descansando na rede e mostrando toda a paisagem pra gente depois seguir viagem. Após o almoço, o guia nos levou pra uma duna sensacional que tinha uma vista muito linda. Só teve um porém, ele esqueceu o carregador do celular dele na barraca e foi voltar pra buscar enquanto subíamos drone em cima da duna. E a gente literalmente ficou perdido no meio do nada, sozinhos e claro, na expectativa do guia de fato voltar, porque se ele não voltasse, lascou, não tinha nem pra onde ir, a gente tava perdido. Geralmente tá aqui preso no meio do nada. Olha isso aqui, não tem nada. A gente ficou perdido. O que a gente faz? Vai pra onde? Como? Quando? Após belas imagens, ele finalmente voltou e fomos de volta pra cidade, aproveitando um belo pôr do sol enquanto estávamos na balsa de volta.
chegando na cidade, a nossa missão havia finalizado. Gravamos os passeios, colocamos várias imagens de drone, mostramos muito da cultura e do estilo de vida de Camusim, mas tinha um porém. A gente só encontrou ônibus de volta para Sobral 22 horas e tínhamos que fazer algo, tínhamos que encontrar algo para fazer durante esse tempo. Era quase 6 horas e não sabíamos o que ia fazer. Então a gente encontrou uma cafeteria chamada Malva, muito boa e mais uma vez surpreendentemente barato, o preço muito bom, diferente das barracas lá no meio das dunas. E sem saber para onde ir após, a gente foi para Guanabara e esperamos 3 horas o ônibus chegar. Por sorte, no guichê da Guanabara tinha umas cadeiras legais, confortáveis e um ar-condicionado show de bola. E é isso, até a próxima missão audiovisual pra gente contar e trazer mais histórias como essa aventura que a gente viveu em Camusim, cidade maravilhosa.